Fala galera, está entrando no ar pela TV Pinheiro mais um Trocando Ideias, o seu programa de variedades. E hoje estamos num clima um tanto quanto diferente. Vamos falar da Copa do Mundo da Rússia. Curiosidades sobre o país sede, expectativas do Brasil na competição e muito mais. Отпустить наклейку! Dia 14 de junho começará o maior evento do futebol, a Copa do Mundo. Ela acontece de 4 em 4 anos e reúne 32 seleções que passaram por processo de eliminatórias em seus respectivos continentes. E esse ano o país sede será a Fria Rússia, localizada no leste europeu, possui aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados e devido à sua extensão possui 11 fusos horários diferentes. Agora você vai saber um pouco mais sobre esse país no quadro de curiosidades. Você sabia que a Rússia, país que vai sediar a Copa de 2018, é um destino que reúne diversas curiosidades. Por exemplo, o país é maior que Plutão. Seu tamanho continental possui 17 milhões de quilômetros quadrados, enquanto Plutão aproximadamente 16 milhões e meio de quilômetros quadrados. A Rússia é um país com o maior número de armas nucleares do mundo. Então, tomem cuidado. Durante o verão, as temperaturas máximas dificilmente passam dos 25 graus, e já as mínimas podem chegar até 50 graus negativo no norte do país. A Igreja Ortodoxa Russa festeja o Natal de acordo com o calendário juliano, atrasado em 13 dias em relação ao calendário gregoriano. Por isso, quem segue a Igreja Ortodoxa Russa comemora o Natal em 7 de janeiro. A bebida mais famosa na Rússia é a vodka. E além de ser o país da vodka, a Rússia é o maior produtor mundial de cevada, trigo, sarraceno, aveia, semente de girassol e centeio. Você já ouviu falar da Rota Transiberiana? Ela é conhecida por ter a maior ferrovia do mundo, com aproximadamente 9.300 km de extensão. Ela liga o extremo oriente russo à Mongólia, China e o Mar do Japão. A Copa do Mundo é a competição esportiva mais assistida no globo terrestre, superando até mesmo as Olimpíadas. Mas para alcançar esse sucesso, foram anos de evolução do torneio desde 1930 até agora. A repórter Monique Ferreira contará um pouco mais dessa história. A Copa do Mundo é considerado o maior evento esportivo, que acontece em 4 anos e é organizada pela Federação Internacional do Futebol. Criada pelo francês Jules Rimet em 1928, sua primeira edição foi em 1930, no Uruguai. Na época, o Brasil ficou em 6º lugar na competição. Entre os anos de 1942 e 1946, a Copa foi suspensa por causa da Segunda Guerra Mundial. No dia 29 de julho de 1958, na Suécia, o Brasil conquistou seu primeiro título de Copa do Mundo. E agora, em 2018, temos uma novidade tecnológica, o árbitro de vídeo. Sabemos que existe muita rivalidade na Copa do Mundo, principalmente quando falamos das seleções sul-americanas. O repórter Ezequiel Guerra vai falar um pouco mais sobre isso. Em clima de Copa, torcer para nosso time ganhar é importante. Mas, dependendo do rival, o assunto pode ficar bem mais empolgante. Do time que jogará na Rússia, o Brasil tem 5 títulos mundiais. O segundo colocado é a Alemanha, que tem 4 títulos. A Itália também tem 4, porém não participará. Brasil é o único time a disputar todas as edições da Copa. Na segunda posição, com mais participações, está a Alemanha. Os maiores artilheiros históricos da Copa são o alemão Miroslav Klose, com 16 gols, e o brasileiro Ronaldo o Fenômeno, com 15. Tudo pareceria indicar que Brasil e a Alemanha estariam disputando quem vai ser o melhor em solo russo. Porém,
Numa pesquisa realizada pela nossa equipe, 81% dos entrevistados acreditam que o time que mais o brasileiro gosta de vencer é a Argentina. Mas esse emocionante jogo só poderá ser visto se a seleção canarinho e o time do Messi conseguirem passar até as semifinais. E nossa equipe foi às ruas para saber qual a sua expectativa sobre a seleção brasileira nesta Copa do Mundo da Rússia. Eu acho que o Brasil é um dos favoritos. Eu acho o Neymar voltando de contusão, mais descansado, né? Eu acho que ele tem chance de fazer uma ótima Copa e fazer a diferença pro Brasil. Consiga trazer o Hexa pra gente e que todo mundo consiga jogar bem e fazer um bom jogo, a Copa toda. Ele seja campeão, não é? Isso traz alegria pro povo que está precisando. A Copa do Mundo não pode ser só nesse momento do futebol. Tem que ser uma Copa para política, tem que ser uma Copa para saúde, para cultura, para educação. Além da esperança de ganhar, assim, todo mundo se une na Copa do Mundo em prol da vitória na Copa, que o povo se una mais para conseguir as coisas que a gente pretende, melhorar nosso país, nosso governo e etc. Agora vamos para o intervalo comercial e não saia daí que ainda temos nosso segundo tempo, hein? Iremos conversar com os comentaristas esportivos Felipe Assad e Luiz César, falando um pouco sobre seleção brasileira e os craques que ficaram de fora dessa Copa do Mundo da Rússia. Voltamos já! O Trocando Ideias está de volta e comprometido. Estou aqui com os comentaristas esportivos do programa Toque de Bola, Felipe Assad e Luiz César. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Somos nós que agradecemos. Hoje estamos aqui no nosso programa hoje Copa do Mundo. Vamos começar com seleção brasileira. Lista dos 23 convocados de Tite. E aí, o que vocês acharam da lista aí? O que esperar dessa seleção? Quer começar, Luiz? Começo. Vamos lá. Burocrático, esperado e, no final das contas, uma boa lista. Uma Acho boa que lista? É possível buscar o Hexa assim, com esse elenco, com esse time. Você pode dizer que tem um ou outro nome questionável, mas acho que no final das contas é o que a gente esperava e é o que a gente tem de melhor. Concordo com o Luiz, é uma lista que, querendo ou não, o Tite convocou diversos jogadores e dessa lista que ele seguia já tinha pelo menos uns 17 nomes ali quase fixados. A maioria dos jogadores já teve sequência com o próprio Tite na seleção brasileira, então a gente pode até questionar um ou outro nome, mas a maioria ali, pelo menos a gente seguindo esse molde que o Tite disse de questão de jogo, etc e tal, de treinamentos, ele manteve o foco dele. A principal questão da seleção brasileira é esse time aí, pra mim tá sensacional. O senso comum criticou muito Tyson e até injustamente Fred, que vem jogando horrores, recebe elogios do Guardiola à torta direita desde sempre. E o Tyson seria um nome a par ou já esperado assim entre as opções? Pelo rendimento dele, eu não acho o nome a par, não. Acho o nome muito bem-vindo. Eu acho que as pessoas que criticam mais por não conhecer, né? Por não conhecer, por achismo, por achar, por estar jogando um futebol ucraniano que tecnicamente, em tese, é inferior ao resto da Europa, dos melhores centros do mundo. Eu vi muitas mesas redondas por aí, quase que até esculachando o nome do Tyson, sugerindo mais outros 1000 nomes para substituí-lo. Luan era um deles, por exemplo, né? Luan, Arthur, né? Mas acho que pelo rendimento, pela ótima temporada que o Shakhtar fez, eu acho que merece uma chance sim, e vamos deixar para avaliar em campo, né? Foi assim com o Paulinho também, quando o Paulinho voltou para a seleção, exatamente, né? Futebol da China. A questão do Paulinho teve toda essa complexidade, como tem agora com o Renato Augusto. Algumas pessoas não foram favoráveis à convocação dele, mas é um jogador que estava na lista do Tite, jogou diversos jogos pela seleção bem, é um jogador que faz uma função talvez não tão destacada e que não aparece tanto quanto o próprio Paulinho. Não vem numa fase às vezes tão boa agora na China, mas que, como foi convocado diversas vezes pelo Tite, faz uma função adequada, nunca chegou a jogar mal na seleção. Não vejo como um nome errado também. As pessoas falaram muito do Luan, mas o Tite em si
destacou anteriormente que o Luan estava numa posição na qual ele não se adequava ou ao centroavante fixo ou talvez a um ponta, essa função que o Tyson já estava mais favorável a cumprir. E pelo próprio futebol, como o Luiz disse do Shakhtar, não ser tão famoso quanto, por exemplo, os gigantes da Europa, acabou que a galera acabou criticando o Tyson, que para mim é um pouco errado também. Ele talvez possa não ser um jogador excepcional, mas que nessa função que o Tite procura é sim um jogador mais próximo. Pode ser que ele venha a render bastante, né? Porque acho que ele já vem jogando na posição ali. Se você tem da posição, ele entraria ali possivelmente numa ponta direita, ponta esquerda ali, né? Uhum. É bem, já um jogador bem atuante. E a gente já fechou as listas das seleções aí, que foi o prazo do dia 4, a gente já fechou as listas. Temos aqui, eu separei aqui um top 10 de jogadores que ficaram de fora. É muito interessante aqui, que até peguei aqui no top 10 Copa. E o primeiro ali, já esperado, que era o Ibrahimovic, né? Ficou criado um rumor, Ibra vai, Ibra não vai, Ibra não foi. Não foi. O Ibrahimovic pra mim hoje em dia é mais showman do que jogador, por incrível que pareça. É porque ele é o nome maior da Suécia, né? Mas a Suécia tem outros bons jogadores, para quem acompanha o futebol internacional. Sabe que não precisa e não dá para viver só de Ibrahimovic. Sim, até porque ele não fez nem parte da campanha da classificação. Das eliminatórias, eliminatórias. Com certeza. Seria até, eu acho que seria injusto tirar alguém da lista que jogou as eliminatórias, né? E ele é mais uma parte do folclore, né? Hoje é muito mais folclórico. Nome e tal, ele falou, eu só fico fora da Copa se eu quiser e tal. Eu acho que esse pensamento é legal e engraçado pro pessoal compartilhar, mas meritocracia tem que ser reavaliada. Não dá pra se levar a sério na parte técnica, não. O pessoal que colocou a raça aí em campo não pode ficar fora para o jogador à parte entrar. Quem acompanha o futebol sueco, europeu um pouco, sabe que a Suécia tem uns bons jogadores, Lindelof, tem o nosso querido Forsberg, então não dá pra viver só de Ibrahimovic. O Berg no ataque. Isso, ele viria só por questão de business mesmo, pra acrescentar mais folclore, mais mídia também pra trazer seleção, mais mídia pra seleção sueca, mas acho que em termos técnicos não merece, não. Outro que ficou de fora aí já da seleção francesa foi Karim Benzema. Justo? Esse a gente sabe o motivo, né? Justíssimo? Mas não sei, cara, assim, o ataque da França realmente é muito forte. Pelos atacantes que foram, justo. Justo, exatamente. Mas assim, em termos de reserva, de reserva do reserva, acho que até caberia ali, acho que até mais justo do que, por exemplo, outros que ficaram de fora. Apesar de concordar realmente. O Lacazette ficou de fora também. O Benzema, por exemplo, é um jogador que faz muito o trabalho sujo, né? Muita gente a seleção não é aquela figura, o principal da seleção ou do clube que ele joga, mas que realiza ali no meio da qualidade dele um trabalho até justo. Vejo muita gente criticando o Giroud, por exemplo, que foi. Giroud é o quarto maior artilheiro da seleção francesa, se igualou o Zidane agora. Então, acho que pelos convocados, o Benzema até assim, tá abaixo deles. Pelo futebol que ele tem, pela boa temporada até que ele fez no Real Madrid, mereceria sim. Em momentos importantes, mas aquilo, são poucas vagas para muita gente boa. Isso na maioria das seleções de ponta. E a safra francesa é muito boa. A safra francesa é muito boa, é uma das indicadas inclusive ao título, né? Teve da seleção da Espanha, tivemos uma figurinha carimbada que era o Fábricas, né, que acabou ficando de fora. Não sei pela temporada talvez dele não ter sido muito regular, né? Não só ele, né, a galera do Chelsea ficou de fora, né? Fábricas, o Morata, outros jogadores também. É outro caso também de uma seleção muito boa, favorita ao título, a seleção do Lopetegui, que não dá para levar todo mundo, entendeu? Galera, daqui a pouco vamos voltar mais com Felipe Assad e Luiz César, e já a gente volta. E voltamos com Trocando Ideias. E hoje estamos falando do maior evento esportivo, a Copa do Mundo. Nosso repórter Roberto Silva vai nos mostrar como estão divididos os grupos na competição. É com você, Roberto. A Copa do Mundo da Rússia começa no dia 14 de junho, ao meio-dia, horário de Brasília, com a estreia da Rússia contra a Arábia Saudita.
A primeira fase conta com 32 seleções divididas em 8 grupos, com 4 times em cada um deles. O grupo A conta com Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Grupo B, Espanha, Portugal, Marrocos e Irã. Grupo C, Austrália, Dinamarca, França e Peru. Grupo D, Argentina, Croácia, Islândia e Nigéria. Grupo E, Brasil, Costa Rica, Sérvia e Suíça. Grupo F, Alemanha, Coreia do Sul, México e Suécia. Grupo G, Bélgica, Panamá, Inglaterra e Tunísia. E Grupo H, Colômbia, Japão, Polônia e Senegal. As 2 melhores equipes de cada grupo avançam para as oitavas de final, a qual a primeira de um grupo enfrenta a segunda de outro. Serão 16 equipes disputando 8 vagas para as quartas de final. São 4 fases antes da grande final, que acontecerá no dia 15 de junho, no Estádio Olímpico de Lundiki, em Moscou. Roberto Silva, para o Trocando Ideias. Obrigado, Roberto. Voltamos aqui com nossos convidados, Felipe Assad e Luiz César, do programa Toque de Bola. E agora a gente vai falar um pouco dos grupos, já que o Roberto passou pra gente os grupos da Copa. Grupo A, Felipe Assad, temos aí Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Quem são os grandes favoritos? Egito e Uruguai, ao meu ver, não necessariamente nessa ordem. O Uruguai tem um pouco mais de nome do que o Egito, mas Mohamed Salah vem fazendo uma temporada maravilhosa e quem sabe o Egito possa surpreender. Rússia, tu acha que... Rússia, acredito que até o fator casa pode auxiliar, mas não é uma seleção que convence, como também não convenceu na Copa de 2014. Então acredito que, se for levar pela consideração do termo de arbitragem e tudo mais, a Rússia pode até entrar, mas no futebol não vem apresentando uma melhora desde 2014 não. Luiz César, essa daqui é fácil. Grupo Muito B, fácil, né? Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. Sem pestanejar, Espanha em primeiro e Portugal em segundo. Que isso, já decidido. Não há chance de surpresa nesse grupo? Não acho. Acho as 2 seleções muito à frente de Marrocos e Irã. Eu acho que Portugal pode até ceder ponte, mas se a Espanha jogar o fino da bola que pode, ganha as 3 partidas fácil. Grupo C, Felipe Assad, França, Austrália, Peru e Dinamarca. A França, para mim, inegavelmente primeiro. A questão do segundo lugar acho um pouco difícil. Tem o Peru, que vem com Paulo Guerreiro agora, que foi confirmado. Mas não sei, a Dinamarca tem um futebol que é envolvente. Christian Eriksen fez uma boa temporada. Exatamente, pode surpreender. Não tenho tanta certeza quanto o amigo Luiz César no grupo B, mas assim, para mim o único certo é que a França passe em primeiro pelo elenco que a gente já demonstrou, é gigante. Grupo D, Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Sabe, pra mim esse é um dos grupos da morte. Grupo da morte? Ele só não é pior do que um grupo que a gente vai comentar daqui a pouco, mas sem pestanejar também fácil. Se o Messi baixar o Deus dele, a Argentina passa em primeiro e essa segunda vaga vai ficar bem disputada, mas eu acredito que a Croácia está mais tarimbada. A Islândia, por ser a primeira Copa, a Nigéria não vejo tanta força assim, mas eu acho que a Croácia arranca essa segunda vaga. Essa segunda vaga vai ser bem interessante de assistir. Grupo E, grupo do Brasil, formando Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Dificuldade para a equipe brasileira? Complicado, hein? Apesar da seleção brasileira ter mais nome, muito mais futebol, são seleções ali que defensivamente são agradáveis. A própria Suíça, por exemplo, é quase um ferrolho ali, não passa nada. Ferrolho, né? Na Copa passada, se não me engano, foi eliminada sem perder nenhum jogo, né? Então, assim, é complicado. O Brasil pode ganhar aquele 1-0 meio forçado. Não creio em nenhuma das goleadas, em nenhuma das seleções. A própria Sérvia tem um futebol um pouco mais defensivo também. Porém, Costa Rica, inegavelmente, também é um time muito forte. Mas coloca o Brasil em primeiro. A segundo colocado ali, eu não sei muito bem quem será. Não arrisca né? Não arrisca, não. Grupo F. Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. Esse pra mim é o grupo da morte. Esse pra mim é o mais difícil. As melhores seleções, assim, pra mim a Coreia do Sul é a melhor seleção da Ásia. A Suécia não eliminou a Itália à toa. Então, pra ser rápido também, acho que a Alemanha pode passear. Mas eu acho que vai ceder pontos para uma dessas 3 seleções. A Alemanha passa primeiro. E sem pestanejar, essa segunda vaga vai para a Suécia. Acredito na Suécia. Tá decidido. Lembrando que a Alemanha chegou a empatar com Gana na Copa passada, de ganhava o jogo de 1-0. A primeira foi até goleada, mas sufoco com a Argélia também. Sufoco com a Argélia, ou seja, eu acho que deu muita gente, é pragmático, mas não é. Esse grupo vai ter muita gente perdendo pontos. Grupo G. Esse grupo bananada. Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. Bélgica.
Inglaterra, mas o Panamá pode ser aquela surpresa que nem foi a Costa Rica na Copa passada? Acho que a maior pergunta desse grupo é quem vai ficar em primeiro, né? Se é Bélgica ou Inglaterra. Eu acredito em Inglaterra. Tu coloca Inglaterra, eu acredito na Bélgica. Ainda acho que vai ser 2 goleadas e os dois vão empatar ainda. Hazard, Voltando agora ao grupo H. Finalizando o último grupo, Polônia, Senegal, Colômbia e Japão. Acho que tá a maior incógnita do grupo aí. Mais cosmopolita, se você for prestar atenção. Uma seleção de cada continente. Eu acho que a Colômbia tem grande chance de ser a primeira desse grupo, porque Ramos Rodrigues, por exemplo, Quadrado, entre outros jogadores, podem dar essa primeira posição para a Colômbia. Agora, essa segunda posição, para mim, eu não confio, mas como eu não vou ficar aqui na berlinda, eu vou botar o Japão como a segunda colocada. Para mim vai surpreender a Polônia do Lewandowski. Olha, eu coloco Senegal, hein? Eu não coloco nem... É isso que eu ia fazer essa aposta. A equipe do Senegal vem bastante forte ali com... Mas não é aquele jogador... É um bom jogador. Pode ser a melhor seleção africana, né? Uma coisa ele jogando ao lado de Firmino e Salah, outra coisa... do Keita, entre o Koulibaly. E quem já bateu França, amigo, tem que respeitar, Senegal. É verdade, Senegal, eu acho que a Polônia talvez o Lewandowski consiga fazer alguma coisa, né? Não sei se... Não só o Lewandowski, né? Mas eu acho que, por incrível que pareça, também é um grupo complicado. Pode ser considerado um da morte, porque é muito diversificado, entendeu? Eu acho que a Colômbia fica em primeiro. E o Lewandowski teve até dificuldade no próprio Bayern, não vem fazendo gols com toda frequência, isso pode prejudicar também. O Bayern que é um time massa. Isso é verdade. Felipe, muito obrigado pela presença. Carlos. Luiz, sensacional a presença de vocês aí. Sempre. Vocês aí, toque de bola aí, galera que quiser curtir aí, só acompanhar. Redes sociais? Redes sociais, @PGM Toque de Bola, galera. Twitter, Facebook, Instagram, só chegar lá, seguir a gente, tem muito conteúdo pra vocês. Sempre às terças e quintas, galera. É isso aí. Chegou mais ao fim o nosso Trocando Ideias. Agora vamos ficar aí na expectativa da Copa do Mundo. Já vai começar, agora já nesse meados de julho. A gente fica na torcida pelo Brasil, nem todos, alguns torcem contra, mas vamos na expectativa aí de ser uma boa Copa do Mundo para os amantes de futebol. Esses são os 4 anos que passam, demoram tanto a passar. Galera, até a próxima semana, forte abraço e tchau, tchau. A TV Pinheiro fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá.